que vai ter de palmeirense aqui me xingando. Mas é bom lembrar que o Polêmicas Vazias já defendeu aqui o Mundial de 51, portanto, paciência. Fala moçada, beleza? Polêmicas Vazias na área com uma questão relevante e que tem a ver diretamente com o Palmeiras, mas acho que serve pra gente discutir um pouquinho sobre o futebol brasileiro de uma maneira geral. Afinal, será que de fato o Palmeiras do Filipão é tão melhor assim que o Palmeiras do Roger? Será mesmo que essa nova geração de treinadores que liga muito pra tática ou que fala muito de tática não rendeu ainda o que se espera dela? E no final das contas a solução está na velha guarda, no futebol boleirão, paisão. O título do vídeo é bem apelativo, né? Roger ou Filipão. Mas não se trata aqui de uma disputa entre os dois diretamente, mas sim entre os seus Palmeiras. Porque o Roger deixou o Palmeiras com quase 70% de aproveitamento. E à época, com 27 vitórias. Ninguém na temporada tinha vencido mais que o Palmeiras do Roger. Ele entregou o time com a melhor campanha da primeira fase da Libertadores, classificado para a reta final de Copa do Brasil, na 6ª colocação no Campeonato Brasileiro. E lembrando, o vídeo está sendo gravado antes da rodada de quarta-feira, por exemplo, quando o Palmeiras enfrentou o Botafogo. E foi vice-campeão paulista, perdendo uma final para o Corinthians, cheia de polêmica, e uma final que foi decidida nos pênaltis, em um campeonato, inclusive, tratado como algo menor pela diretoria do Palmeiras. E antes de seguir no vídeo, é bom lembrar para aqueles que não são inscritos, para se inscreverem no canal do Esporte Interativo, e os que já são inscritos, reforçar o convite de tocar o sininho e se notificar. Ou seja, toda vez que tiver vídeo novo, vai aparecer na tela do seu celular, vai aparecer no seu e-mail, vai chegar um sinal de fumaça, uma carta, a gente vai dar um jeito de avisar para você que tem conteúdo novo, seja do Polêmicas Vazias, seja do VS Rank, seja de qualquer outra produção do YouTube do Esporte Interativo. Portanto, se inscreva e automaticamente já toca do sininho. E toda vez que participar, que compartilhar, que comentar, faça com respeito, tanto a mim quanto para as pessoas que participam do fórum. Tem muita gente legal participando embaixo do vídeo nos comentários, que vira quase que uma extensão do próprio vídeo, né? Às vezes nascendo outras disputas, muitas vezes solucionando polêmicas, sugerindo polêmicas, trazendo polêmicas aleatórias, que por sinal hoje foi uma indicação nos comentários de um dos vários vídeos que a gente já fez aí, que agora eu não vou lembrar qual. E a polêmica aleatória de hoje é uma polêmica degustativa, chá ou café. Duas delícias, dois patrimônios do Brasil disputando aqui para ver quem é mais saboroso ou quem é mais importante para a vida do cidadão brasileiro. Então, voltando à disputa entre Roger e Filipão. O Roger, quando saiu, não saiu do Palmeiras por um problema de resultado. Quem fala que o Roger foi demitido por falta de resultado não tem a menor ideia do que está falando, porque eu já mostrei aqui, os números do Roger mostram que resultado o time tinha. O questionamento, e aí acho até válido, era em relação a desempenho, porque aí entra uma questão do que se projetava e do que se tinha na verdade, né? Era uma questão de expectativa versus realidade, e acho que lá no final das contas é o que vai solucionar essa questão aqui. A expectativa do Palmeiras com o Roger era de um time que usaria o seu elenco e que de fato não seria só um time competitivo, mas seria competitivo e dominante, porque era o time com uma situação financeira absurda, com um elenco cheio de opções, e as opções não paravam de chegar sob o comando de um técnico com ótimas ideias e altamente moderno. Portanto, automaticamente se imaginava que esse dinheiro e esse elenco se transformariam num time muito, muito forte, não só na obtenção de resultados, mas principalmente convencendo nas vitórias. E aí talvez seja o grande ponto. O Palmeiras do Roger demorou a convencer, ou talvez não tenha convencido em momento nenhum da passagem do Roger por lá. Porque jogos bons o Palmeiras do Roger teve, e alguns ótimos jogos, diga-se de passagem. No Campeonato Paulista, você tem uma vitória por 2-0 em cima do São Paulo, um jogo muito forte daquele Palmeiras. Depois você vai ter um jogo fortíssimo, talvez uma das atuações mais importantes do Palmeiras da temporada, que foi na Libertadores, em Buenos Aires, 2-0 diante do Boca Juniors. E aí tem outros dois bons jogos, ótimos jogos, eu diria, do Palmeiras já no Campeonato Brasileiro, 3-1 contra o São Paulo e depois 2-0 fora de casa diante do Grêmio. Nesses jogos você tinha conceitos claros, intensidade, pressão na marcação, muita objetividade e resultado. O Palmeiras que o torcedor projetava, ele apareceu em pelo menos 4 jogos na temporada, e 4 jogos grandes, importantes,
importantes contra adversários difíceis. Inclusive, se a gente olhar hoje, o Palmeiras ganhou 2 vezes do São Paulo de forma convincente. O Borja, por exemplo, incomoda demais a saída de bola do São Paulo, incomoda demais os zagueiros do São Paulo. O próprio Lucas Lima chega aí caçar jogadores do São Paulo lá dentro da área de São Paulo para evitar saída de bola ou para obrigar a chutão. Várias jogadas de perigo, por exemplo, contra o São Paulo saíram em roubadas de bola no campo de ataque, e o São Paulo hoje brigando pelo título brasileiro. A estrutura do São Paulo de hoje era a mesma estrutura, basicamente, daquele São Paulo que o Palmeiras venceu 2 vezes e venceu de forma convincente nas 2 vezes. Só que o torcedor parece ter esquecido isso ao longo do tempo, né? Porque aí veio o pós-Copa e todo o inferno astral do Roger Machado. Porque aí passa a Copa do Mundo e quando se imaginava que o Roger, enfim, conseguiria ter constância com o seu Palmeiras, vem um tropeço diante do Ceará, um jogo em que o Palmeiras tinha a vitória mais ou menos na mão, e depois uma vitória maluca diante do Atlético Mineiro e uma derrota para o Fluminense. Se a gente for olhar em termos de resultado, não eram resultados ruins no pós-Copa, resultados que dava até para engolir, só que veio a demissão. E com a seguinte justificativa, só reforçando a tese de que nunca foi resultado o problema do Roger. Abre aspas para Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras. A gente precisava mudar o rumo, o comportamento e a postura. Enfim, conceitos absolutamente subjetivos, porque objetivamente falando, o Palmeiras estava brigando em todas as frentes e em termos de resultado, estava lá. O time ganhando, o time fazendo os seus gols, porém, de fato, em alguns momentos, mostrando alguma fragilidade defensiva, mas que até então não estava impactando absurdamente nos resultados, porque um time que tem 68% de aproveitamento não é um time que está com resultados ruins. Mas vamos ser sinceros, o que de fato pegou o torcedor do Palmeiras desde o início foram 2 derrotas para o Corinthians, uma no Campeonato Paulista, outra no Campeonato Brasileiro. E aí você perder o título paulista diante do Corinthians fez a torcida perder um pouco da confiança em cima do Roger. Somado a isso, você tinha um Roger que muitas vezes ia para a coletiva tentando explicar as derrotas e com um discurso que era completamente desconectado da arquibancada. Era um discurso técnico, um discurso muito teórico, um discurso que tentava explicar a parte tática, e aí eu não estou falando que ele estava certo ou errado, porque eu, por exemplo, gosto de treinadores nessa linha. Só que para aquele momento do Palmeiras, talvez uma outra comunicação fosse mais eficaz. A comunicação do Roger não estava sendo eficaz com o seu torcedor. E aí foi distanciando cada vez mais o torcedor do que estava acontecendo, porque era difícil convencer o torcedor que o time tinha intensidade, que o time tinha entrega e que o time poderia ter margem para evolução se o treinador não passava essa intensidade. E aí é um grande teatro. O torcedor queria ver algo que o Roger não podia dar, porque não é da personalidade dele. O Roger é este cara que vai dar essas entrevistas teóricas. Quando o resultado não vem, ou quando o desempenho é abaixo do que se projetava, essa explicação fica mais complicada, porque ela não está sustentada com o número, ela não está sustentada com a vitória. E aí o técnico fica frágil. E a fragilidade ficou exposta na demissão. Uma demissão que vem da arquibancada para dentro. Porque quando você fala de intensidade, a intensidade é um termo que você pode olhar para os números e tentar ver, o time está correndo pouco? Não. O Palmeiras do Roger corria tanto quanto o do Filipão. Em índices, é tudo muito próximo. Por exemplo, atualmente o Palmeiras está entre os 3 times que mais desarmam bola no Campeonato Brasileiro. Mas já era assim com o Roger. O Roger em vários momentos fez marcação-pressão. O Roger, inclusive, até prioriza mais uma marcação-pressão do que o Filipão, que também tem feito. O Filipão tem pego em vários momentos ou o Lucas Lima ou o Moisés, enfim. O seu homem central do meio-campo, no 4-2-3-1, que também era o mesmo sistema tático usado várias vezes pelo Roger, e pega esse cara e pressiona a saída de bola do adversário, ou o volante adversário. Questão de quilômetro percorrido, se você olhar o que corre o Felipe Melo, o que corre o Bruno Henrique, o que corre os laterais, tá todo mundo batendo. Só que o torcedor olha o que ele quer ver, né? Com o Roger, o time corria X quilômetros e a impressão que passava para o torcedor é de que faltava intensidade e faltava entrega, por exemplo. Com o Filipão, em alguns jogos o time corre o mesmo X de quilômetros e o torcedor entende que o time se entregou, mas esquece, por exemplo, que o time fez um jogo de baixíssima intensidade na estreia do Filipão no 0-0 contra o América Mineiro, só para citar aqui um jogo. E aí você vai falar, ah, mas era a estreia do Filipão, era só o primeiro jogo, os conceitos estavam sendo implementados. Correto. O problema é que você pega 2 jogos sem o Filipão e coloca na conta dele como mérito de jogos em que o time não tomou gol. Porque antes do Filipão assumir e sentar no banco de reservas, o Palmeiras teve 2 jogos em que ele não tomou gol. E hoje, parênteses, sem contar o jogo contra o Botafogo, o time tinha ficado 7 jogos sem tomar gol e isso tá vindo pra conta do Filipão. Só que na prática, com o Filipão, o time ficou 5 jogos sem tomar gol. E sabe quem também ficou 5 jogos sem tomar gol? O time do Roger, lá no começo do ano. Isso sem contar que entre abril e maio, o que pega Libertadores
Libertadores e Brasileiro, o time do Roger ficou 8 jogos sem perder. E no ano fez alguns jogos bem intensos. Como eu já citei aqui, o jogo contra o Boca é um exemplo de jogo de intensidade e a vitória contra o São Paulo é um jogo de muita intensidade do time do Palmeiras, portanto a intensidade em alguns momentos ela existia. Só que ficou a imagem de um Roger muitas vezes calmo, professoral, e você não conseguir, quando eu falo você é o torcedor do Palmeiras, projetar aquela imagem professoral e muitas vezes calma em um time que era intenso e um time que pressionava o adversário. Era sempre assim? Não, não era sempre assim, mas o Roger estava ajustando. Não dá pra falar que o Palmeiras, o Roger não tinha intensidade em momento nenhum e não dá pra falar também que o time não tinha entrega, porque essa visão é altamente subjetiva. A questão é que o time do Palmeiras com o Filipão entrega o que se espera do Filipão. Resultado, muitas vezes sem um grande desempenho. Com o Roger se esperava o resultado e uma forma dominante de obter esses resultados. Com o Filipão, parece que isso foi jogado de lado. O importante neste momento para o torcedor do Palmeiras é ganhar. Como essa vitória vem, com o Filipão não importa. Com o Roger parecia importar. E aí entra a questão da expectativa, realidade e grife, que o Roger ainda não tem e o Filipão com o torcedor do Palmeiras tem de sobra, né? Um saldo absurdo. A gente tá falando de um treinador com 5 títulos importantíssimos na história do Palmeiras, o mais recente em 2012 na Copa do Brasil. Mas o Filipão foi campeão também da Copa do Brasil em 98, campeão da Mercosul em 98, foi campeão da Libertadores em 99 e campeão do Rio São Paulo em 2000. Então um cara desse tamanho, ele tem o salvo-conduto para em muitos momentos só ganhar, sem precisar entregar nada além disso. Tanto que no jogo contra o Bahia, por exemplo, na classificação para as semifinais da Copa do Brasil, o time faz 1-0, ele ia botar o Lucas Lima, deixa o Lucas Lima no banco, chama o Thiago Santos, fecha o time mais ainda. O Palmeiras não fez um jogo super tranquilo contra o Bahia, correu alguns riscos, tanto fora de casa, no jogo em que se classificou, quanto no primeiro jogo em casa. Não dá pra falar, não, o Palmeiras botou todos os adversários no bolso. Não é verdade. O grande jogo do Palmeiras, do Filipão até aqui, foi o 3-0 contra o Vitória. E veio de um jeito bem roteirizado dentro daquilo que o Filipão entrega. Várias ligações diretas, muita bola na área, aproveitando quem? Daverson, que com o Roger não tinha muitos minutos e quando tinha, o que acontecia? Corneta no Roger por usar o Daverson. Só que agora o Daverson funciona e é o que se fala, o Filipão recuperou mais um. Olha aí o Daverson com o Filipão como rende. Olha o Diogo Barbosa agora com o Filipão como rende. Olha o Mike sendo recuperado. E se esquecem dos jogadores que o Roger recuperou e que hoje o Palmeiras colhe frutos, como por exemplo Bruno Henrique. Bruno Henrique talvez seja o melhor jogador do Palmeiras na temporada e um jogador que com o Roger cresceu demais de produção, como o Borja foi recuperado pelo Roger. O melhor momento do Borja no Palmeiras é justamente sob o comando do Roger. Depois, de fato, o Borja vai para a seleção colombiana, depois se machuca e é o momento em que vem as alternativas. E neste momento, uma das alternativas, nesse rodízio que faz o Filipão, tem sido o Daverson, que está funcionando de fato. Mas do mesmo jeito que um recuperou jogadores, o outro também está recuperando. Só que a recuperação do Filipão parece milagre e a recuperação do Roger muitas vezes esquecem dela, né? Ou ignoram completamente. E por falar em Filipão, o momento da nossa dica cultural tá aqui, ó. Filipão, a alma do Penta, é um livro de 2002, um livro escrito pelo Rui Carlos Osterman, publicado pela editora Zero Hora. É um grande diário do Filipão e por que é legal de ler? Apesar do tempo que já se passaram aí 16 anos, o livro ainda é um relato muito interessante da relação de um técnico vitorioso com o seu elenco, com seus dilemas, que são muitos quando você tem que tomar decisões tão importantes como montar um time para uma Copa do Mundo ou deixar um Romário fora da lista, por exemplo. Então, o livro se divide em partes e uma parte é esse diário dos bastidores daquela conquista, dos bastidores antes, durante e depois da Copa do Mundo, e uma outra parte que é uma biografia do Filipão, e aí contando já causos mais particulares, a infância do Filipão, mas enfim, vale muito a pena porque a gente tá falando, apesar de você gostar ou não, de um grande personagem do futebol brasileiro. E o livro é muito bem escrito e vale muito a pena. Hoje você encontra ele baratinho aí em sebo, no estante virtual, por exemplo. Então corra atrás que vale a pena. Filipão, a alma do Penta. E por falar em dica, você tá vendo esses bonequinhos aqui que já há algum tempo estão permeando o nosso cenário. Enfim, eles foram presentes do Esporte Miniatura, que é um perfil no Instagram e também tem um site. Então se você quiser os bonequinhos, e aqui, por exemplo, tem o Henry, Cristiano Ronaldo, Messi, tem o Ronaldo de 2002, inclusive aqui, ó. Não dá pra ver porque eles são minis. Mas aí você entra no perfil lá, @esporteminiatura ou no site esporteminiatura.com.br e encomenda os seus, que são bem baratinhos. Eu, inclusive, agradeço ao presente que embelezou o nosso cenário aqui, tá? Então, qual é o resumo dessa ópera? O resumo dessa ópera é que o Palmeiras de agora não é tão diferente assim. E outra, por ser o Filipão, as pessoas se dão a liberdade de, por causa de 5 jogos, já cravarem que é uma mudança absurda, que o time agora vai brigar por tudo. E
Em nenhum momento na temporada se teve dúvidas de que o Palmeiras brigaria por tudo. Jogando melhor ou pior, o fato é que um elenco como o Palmeiras iria brigar em todas as frentes, como está brigando. Com o Roger, o time estava classificado e foi o melhor time da primeira fase, fazendo 16 de 18 pontos possíveis na Libertadores. Estava caminhando na Copa do Brasil e estava estabilizado ali, tentando vaguinha no G4 e competindo. Então ia brigar, como tá brigando agora. A questão é que é o Filipão, que é um cara que no imaginário coletivo, na memória afetiva do torcedor do Palmeiras, é gigantesco, e com ele o time conseguiu uma sequência que, repito, já tinha feito esta sequência na temporada, só que num momento mais agudo e delicado, e no momento em que os mata-matas se definem. E aí, de fato, o Filipão joga bem demais o mata-mata, isso é inegável, como ele sabe montar equipes fortes para mata-mata. Se você olhar o histórico do Filipão na Copa do Brasil, por exemplo, é um histórico melhor do que boa parte dos grandes clubes do futebol brasileiro. E aí você tem duas frentes, a Copa do Brasil e a Libertadores, onde ele pode se dar muito bem. O Campeonato Brasileiro agora parece ter sido oficialmente renegado a um outro posto, tanto que o time, em vários momentos, tem jogado com um time alternativo no Brasileiro. Fosse o Roger tomando essa decisão, ia ter muita gente questionando. E de fato, com o Filipão, o time A e o time B, por enquanto, vem rendendo. A questão é, quando o time não render, que em algum momento essa conta pode chegar. Como chegou, por exemplo, na passagem do Filipão, na última, que resultou no título da Copa do Brasil em 2012. Só que muita gente esquece que no Campeonato Brasileiro a campanha foi pífia e encaminhou ali o rebaixamento. O Filipão deixa a equipe, mas o cenário estava desenhado e o time termina caindo. Portanto, no mata-mata ele foi ótimo, mas no Campeonato Brasileiro não, como não foi também na passagem dele seguinte pelo Grêmio. Racionalmente falando, as análises, elas estão passionais, elas estão olhando para o personagem e o filtro para o Filipão é um, para o Roger é outro, completamente diferente. Então, o torcedor do Palmeiras nesse momento, de fato, precisa de um cara como o Filipão, porque quer ter identificação com aquele time, não só em campo, como fora dele. O Filipão consegue entregar isso. Então, é claro que neste momento, o Filipão dá o que o torcedor do Palmeiras quer. Nesse momento, o torcedor do Palmeiras está preocupado com o resultado e com postura. O resultado antes já tinha, mas a postura não era a que o torcedor projetava. Agora, simbolicamente, parece ser aquilo que o torcedor quer. Então, tá tudo em casa. Roda aí opiniões, por gentileza. Opiniões de hoje tem a ver, já quem está falando de treinadores, com sistemas táticos. Aí tem muitas pessoas que confundem, né, sistema tático com modelo de jogo. Fala, esse time aqui gosta de tocar bem a bola e joga no 4-4-2. Ah, não, mas o outro também joga no 4-4-2 e já não tem a bola. E como é que pode? É tudo igual. Não é. Primeiro que sistema tático é uma coisa, modelo é outro completamente diferente. Sistema tático é a distribuição dentro do campo. Então pode ser um 4-2-3-1, um 4-4-2, um 4-3-3, um 4-5-1, já falei? 4-5-1, 3-5-2, 4-2-2-2, 3-6-1, enfim, qualquer sistema tático é possível. Qualquer porra que você imaginar, você consegue distribuir dentro de campo. A outra coisa que é mais difícil de estabelecer é algo chamado modelo de jogo. E aí o modelo de jogo é o comportamento das equipes dentro dos 4 momentos do jogo, que são transição ofensiva e transição defensiva, ou seja, como é que o time se arruma para atacar e como é que o time se arruma para defender. E a outra é organização ofensiva e organização defensiva. Porque uma coisa é eu me arrumar para atacar. Quando eu estou arrumado para atacar, como é que eu ataco? Isso é organização. Quando eu já estou postado para defender, como é que eu defendo? Isso é organização também. Então tem times que se organizam de um jeito, times que se organizam do outro. E isso é modelo de jogo. Você tem um modelo de jogo que prioriza, por exemplo, uma transição mais rápida, que aí é um time reativo, como a gente chama. Tem outros times que priorizam uma transição ofensiva com mais toque de bola, um pouco mais lenta, mais rápida e mais direta, mais objetiva. Você vai ver times como o Roger, são modelos um pouquinho diferentes. É claro que cada time pode mudar os seus modelos, mas fundamentalmente falando, as equipes deveriam ter um modelo padrão, um modelo seguido até pela base, enfim, por outros treinadores que chegam ali, porque, por exemplo, o Barcelona tem um modelo claro de jogo. Com uma outra adaptação, a espinha dorsal do que se pensa futebol dentro do Barcelona tá ali. Então, o modelo é isso, sistema tático é aquilo que eu já expliquei. E o nosso polêmica aleatória, em chá ou café? Bem, o chá é absurdo, né? O chá serve pra quando você tá passando mal, o chá serve pra lhe acalmar, o chá serve pra limpar o estômago e ajudar na digestão, o chá serve só pra você degustar mesmo, porque tem chá que não serve pra porra nenhuma, a não ser para acompanhar um biscoito, uma bolacha e por aí vai. Porém, o café é uma entidade nacional, né? O nosso café só não é melhor que o café colombiano, mas é um café mundialmente conhecido, um café que pode ser forte, extra forte, médio, fraco, pode virar um cappuccino, pode ser só um cafezinho pingado na padaria. E o café serve para qualquer hora do dia. Eu devo tomar umas 3 a 4 xícaras de café por dia, com açúcar, sem açúcar, com adoçante, sem nada, com mel, com açúcar mascavo. O café é espetacular.
espetacular. E o café com creme cracker, o café com pão torrado ou pão passado, dependendo da sua região, é algo absolutamente fundamental. Eu não vivo sem café e se eu ficar sem café alguns dias, eu baixo a energia na hora. Portanto, café pra mim é doping. Então é isso. Polêmicas Vazias vai ficando por aqui, só reforçando, se você é inscrito, ok? Se não é, se inscreva, toque no sininho, pega as notificações e deixe seu comentário lá na questão Roger, Filipão. Serve para outros clubes também, porque tem clube que demite um treinador promissor, contrata um medalhão que pode funcionar, mas o medalhão tá absolutamente... acabou aqui a bateria. Então é isso, ó, a outra câmera deu pau no meio do que eu tava falando e fica aqui o Polêmicas Vazias agradecendo a sua audiência, sua paciência. Grande abraço, hein? Volta amanhã, quer dizer, volta na sexta-feira. Ou volta agora pro outro vídeo, que tem vários bons aí, inclusive o do Palmeiras, campeão mundial de 1951. Você que tava me esculhambando aí, torcedor do Palmeiras, lembre-se que o Polêmicas Vazias já defendeu o título mundial do Palmeiras de 51. Portanto, reveja sua posição agressiva.